Jornal TVI News. Oferecimento Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202. Proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos pretende acabar com constrangimentos de quem visita presos e eliminar a chamada revista vexatória. Pois é, o projeto obriga os presídios a usarem detectores de metais ou aparelhos de raio-x durante a revista dos visitantes em presídios. A ideia é evitar o constrangimento e violações de direitos sofridos por aqueles que fazem visita aos presos. Fumaça em uma torre de operadora de telefonia em Bom Jesus do Itabapuana, no noroeste fluminense, assustou moradores. Bom, as cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé, no norte fluminense, estão com inscrições abertas para o Programa de Formação Técnica 2015 de uma empresa de aviação que atua na região. Olha, informação boa, o objetivo é formar auxiliares de manutenção de aeronave. No total, serão 15 vagas distribuídas. Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, vai às ruas mostrar a insatisfação do comércio com as políticas econômicas adotadas pela presidente Dilma, do PT. Seca e estiagem nas regiões norte e noroeste fluminense preocupa demais autoridades. A crise hídrica na região sudeste do país entrou na pauta do Senado neste início do ano legislativo. 2 projetos que pretendem racionalizar o uso de água potável já estão tramitando na casa. Manifestantes em greve que não participaram da negociação com o governo trazem as reivindicações da categoria. Fique comigo. Eu sou Lili Bustilho e o Jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pela TV a cabo RCA Canal 21 ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TV News com as principais notícias para você. Manifestantes em greve que não participaram da negociação com o governo trouxeram as reivindicações da categoria ao Senado. Nesta segunda-feira, dia 2, a presidente Dilma sancionou sem vetos a lei dos caminhoneiros, uma das cobranças da categoria que ainda registram, as interdições pelas estradas. Acompanhe. O projeto foi aprovado pelo Congresso em fevereiro. A sanção da presidente Dilma Rousseff era uma das principais cobranças da categoria, que nas últimas 2 semanas fez paralisações em várias partes do país. A lei autoriza o motorista a trabalhar 12 horas por dia, 8 horas da jornada normal e até mais 4 extras, se houver acordo com o sindicato da categoria. Permite que o caminhoneiro dirija sem parar durante 5 horas e meia, mas o descanso de meia hora pode ser adiado até que ele ache um posto seguro. As 11 horas de repouso entre as jornadas podem ser divididas em 2 períodos no mesmo dia, um de 8 horas e outro de 3 horas. O caminhão vazio não pagará pedágio pelos eixos que estiverem suspensos. No início da tarde, caminhoneiros e donos de transportadoras se reuniram com o senador Blairo Maggi. No documento, os motoristas fazem outras exigências para voltar ao trabalho. O combustível subiu, o frete baixou do ano passado para cá e nós estamos no zero, no negativo. A gente precisa que seja criada essa tabela de referência, essa tabela de preço mínimo, para que a gente volte ao trabalho. Essa é a bandeira principal do movimento. Paulo Paim foi relator no Senado da lei do motorista. Ele defendeu no plenário que o valor do frete acompanhe os aumentos de combustível.
no momento que o aumento acontecer, tem que garantir que isso eles receberão também no frete. Porque deixa 12 meses sem dar aumento, depois aumentará 20%. Se não repassarem para o frete, eles têm um prejuízo de imediato de 20% no valor que teriam a receber, porque tem que pagar o combustível. Os caminhoneiros querem ainda o perdão de multas aplicadas durante as paralisações, carência de 12 meses para o pagamento de financiamentos e a criação de uma mesa permanente de debates com a categoria. Nesta segunda-feira, os motoristas mantinham interdições em 23 pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na semana passada, os bloqueios chegaram a 94 em 10 estados do país. Espero que as lideranças políticas, junto com as lideranças do setor de transporte, possam vir até o governo, e o governo está aberto para isso, de conversar com cada um desse segmento e tentar distender isso, né? Porque o prejuízo para o Brasil é muito grande. A preocupação é de que o almoço nosso do domingo que vem, ele está em cima da carroceria de um caminhão. Se ele não chegar, poderemos não ter esse almoço, né? O TV News traz a sua participação direta com nossa equipe de jornalismo. Você pode gravar o seu vídeo com algum flagrante, reclamação, mandar alguma foto aqui para a TVI. Envie pelo WhatsApp 22 998663162 ou pelo e-mail que aparece na tela ou por nossas redes sociais, Facebook TVI Te Vejo Aqui, Facebook TVI News ou ainda participe diretamente em nosso site www.tvi21.com. Seca e estiagem nas regiões norte e noroeste Fluminense do Rio preocupam autoridades. A crise hídrica na região sudeste do país entrou na pauta do Senado neste início de ano legislativo. 2 projetos que pretendem racionalizar o uso de água potável já estão tramitando na casa. Assista. Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região Nordeste. Mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região Sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas ele veio para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas mostrando que o clima vai mudar muito até 2050. Então, é previsto, por exemplo, que na região centro-norte do país, que 40%, chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. Um dos projetos que já tramita no Senado obriga os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida a implantarem sistemas de coleta, armazenagem e uso da água da chuva. O assunto já foi tema do programa Ecosenado, que mostrou como esse tipo de procedimento deve ser feito em residências. A água da chuva, apesar dela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes. Terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de aves, né? Então essa água da chuva é captada por calhas e condutores que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Outro projeto em tramitação altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Saneamento Básico para promover o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. O projeto estabelece que nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que toleram água de qualidade inferior. É o caso da lavagem de calçadas e das regas de jardim, por exemplo. O projeto também altera a Lei de Saneamento Básico, permitindo que a rede hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento possa ser alimentada também por sistemas de reaproveitamento de água das chuvas e de reuso de água. Hoje a Lei de Saneamento proíbe as edificações que têm acesso à água das concessionárias de também terem outra fonte de água. E o projeto, então, elimina essa proibição, permitindo que haja, desde que adequadamente regulamentado. É preciso regulamentar porque é uma preocupação com a potabilidade da água, né? Que hoje é uma responsabilidade das empresas.
Então, se a água vai chegar de outra fonte, quem vai ser responsável pela potabilidade ou não dessa água? Esse projeto vem exatamente na busca de nós criarmos uma legislação que produza não somente uma ação de regulamentação, mas, acima de tudo, de educação das pessoas para que, independentemente de uma seca prolongada como essa, nós possamos estar preservando para as gerações futuras esse bem tão importante que é a água. O destaque nacional do jornal Folha de São Paulo diz: dívida externa privada dobra em 5 anos. Endividamento de empresas e bancos atinge cerca de 200 bilhões de dólares, maior valor desde 89. A dívida externa de empresas e bancos privados do país dobrou entre o terceiro trimestre de 2009 e o mesmo período do ano passado, atingindo cerca de 200 bilhões de dólares, o maior valor da série histórica do Banco Central, que teve início em 1989. A explosão do endividamento foi facilitada por juros baixos em países ricos para estimular suas economias após a crise global de 2008. Além disso, empréstimos de filiais no exterior para as matrizes no Brasil foram recorde em 2014, 28 bilhões de dólares. O BIS, espécie de banco central dos bancos, e o mercado estão preocupados com o alto volume de dívidas no Brasil e em outros emergentes, em razão da perspectiva de aumento dos juros nos Estados Unidos, o que causaria a fuga de recursos desses países. Também preocupa o volume recorde de parcelas da dívida que serão pagas neste ano, cerca de 100 bilhões de dólares. Esses pagamentos podem aumentar a pressão sobre o real, contribuindo para desvalorizar ainda mais a moeda diante do dólar. O jornal Folha da Manhã ressalta: Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, vai protestar contra Dilma. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de Campos dos Goytacazes, vai às ruas mostrar a insatisfação do comércio com as políticas econômicas adotadas pela presidente Dilma, pela petista. A convocação foi realizada na segunda-feira, dia 2, em Assembleia Geral pelo presidente Norival Manhães. O manifesto acontece no dia 15 de março, mesmo dia que o movimento nacional, convocado pelas redes sociais, vai pedir o impeachment da presidente. Segundo Norival, além da CDL, a Associação Comercial e Industrial de Campos, a ASIC, também participará do manifesto. Proposta aprovada pela Comissão de Direitos Humanos pretende acabar com constrangimentos de quem visita os presos e eliminar a chamada revista vexatória. O projeto obriga os presídios a usarem detectores de metais ou aparelhos de raio-x durante revista de visitante em presídios. A ideia é evitar constrangimentos e violações de direitos sofridos por aqueles que fazem visitas a presos. A proposta, já aprovada pelo Senado, segue para análise das comissões de segurança pública e combate ao crime organizado e também a Constituição de Justiça e de Cidadania. E como tramita em caráter conclusivo, não precisa ser analisada pelo plenário. Acompanhe. Pela proposta aprovada, a revista manual só ocorrerá quando a pessoa não puder entrar em contato com equipamentos eletrônicos por motivos de saúde, ou quando persistir a suspeita de porte de produtos ilícitos, mesmo após a revista indireta. Ainda segundo o texto, a revista manual deverá ser realizada por agente público do mesmo sexo da pessoa revistada e de maneira individual. Durante o procedimento, será proibido despir o visitante ou submetê-lo a tratamento físico e moral degradante. O relator do projeto, o Nilmário Miranda, lembra que o sistema atual é ultrapassado e viola os direitos dos familiares dos presos. A maior parte dos países já eliminou isso, por métodos muito mais seguros e efetivos, quais seja a passagem por scanners, por raio-x, isso é muito mais eficaz do que a revista palpando, com toque na genitália, com obrigação de senhoras, de mães, de esposas,
se agachar diversas vezes, uso de espelhos para fazer revistas com crianças, com idosos, tudo isso é uma coisa ultrapassada. O único efeito é a violação de direitos das pessoas. Valdirene Dalfenbach é diretora de Políticas Públicas do Departamento Penitenciário Nacional. Ela também é favorável ao fim da revista pessoal em visitantes. O controle da entrada dos materiais dentro da unidade prisional precisa acontecer para a segurança de todos, inclusive do próprio visitante. Porém, ela pode ocorrer por meio de equipamentos mecânicos, eletrônicos, que visam impedir a entrada da massa metálica, envolvendo então arma branca, arma de fogo, celular, e que essa visita procure ser direcionada para um espaço próprio de visita, fazendo com que ela não circule dentro da unidade, evitando então que, se haja alguma coisa dentro do seu corpo, ela possa passar. Em último caso, se ocorrer alguma situação suspeita, quem pode ser revistado ainda é a pessoa presa, que já está passando por já tem toda uma outra condição, e não visitante. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, defende que a revista eletrônica seja estendida a todas as pessoas que frequentam o sistema penitenciário e não apenas aos familiares dos presos. Usando esse mecanismo, novas tecnologias, não há como ninguém se esquivar. Todo mundo terá que submeter esse procedimento. Advogado, família, servidor, diretor de presídio, para garantir de fato a segurança interna. A advogada Vivian Calderoni, da ONG Conectas de Direitos Humanos, diz que há consenso sobre a necessidade de substituir a revista pessoal por métodos mais eficientes. Esse projeto de lei ele foi construído por um coletivo que envolveu agentes penitenciários, secretários de segurança, familiares de presos, sociedade civil. Ele realmente é um texto de consenso que deve ser aprovado com a máxima urgência pela Câmara dos Deputados. Gabriela Ferraz, da Rede Justiça Criminal, afirmou que estatísticas coletadas em São Paulo, estado que possui a maior população carcerária do Brasil, mostram que a revista pessoal, além de vexatória, seria desnecessária. Fazendo esse levantamento, a gente detectou que em todo o estado de São Paulo, 3 a cada 10 mil pessoas portavam objetos irregulares na entrada dos presídios. E aqui eu estou falando de objetos irregulares e não ilegais. Ou seja, uma moeda de 25 centavos esquecida no bolso de um visitante é um objeto irregular e entra na estatística. Então, armas, por exemplo, a estatística é de 0%. A gente não encontrou nenhuma arma sendo levada com visitantes. E o resto da estatística fica entre drogas e partes de celular ou celular. Campos e Macaé têm vagas para curso gratuito na área de aviação. Pois é, as cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé, no norte fluminense, estão com inscrições abertas para o Programa de Formação Técnica 2015 de uma empresa de aviação que atua na região. O objetivo é formar auxiliares de manutenção de aeronaves. No total serão 15 vagas distribuídas entre as cidades de Campos, no Rio de Janeiro, e Jacarepaguá, no Rio, Macaé, no Rio, Vitória, no Espírito Santo, além de outros locais. A empresa tem base no aeroporto das cidades da região. Acesse o site www.tvi21.com e saiba detalhes. O TV News traz a sua participação direta com a nossa equipe de jornalismo. Você pode gravar o seu vídeo com algum flagrante, reclamação e mandar aqui para a TVI. Envie pelo WhatsApp 22998663162 ou pelo e-mail que aparece na tela ou por nossas redes sociais, Facebook TVI Te Vejo Aqui, Facebook TVI News, ou ainda participe diretamente em nosso site, atualizado constantemente, www.tvi21.com. O Povo Fala no TVI News traz a participação dos nossos telespectadores de Bom Jesus do Itabapoana. Vamos conferir? Fumaça em uma torre de operadora de telefonia em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste fluminense, assusta moradores. Repare nas imagens que mostram nitidamente o fogo se espalhando. Os moradores se preocuparam com o incêndio em se alastrar pela fiação e tomar uma maior proporção.
Segundo a empresa, que administra a torre telefônica, o fogo foi criminoso e o fato será investigado pela polícia. Pois é, o povo fala no TV News. Lembrando então que para você participar com a nossa equipe de jornalismo, basta enviar o seu vídeo ou a foto da reclamação, do flagrante, né? Até mesmo um vídeo engraçado que você tenha gravado para o WhatsApp 229-9866-3162. Quero agradecer aos moradores aí de Bom Jesus do Itabapuana. Bom, e o TV News vai ficando por aqui. Lembrando que uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela audiência e até breve. Jornal TVI News. Oferecimento. Concreto Usinada Polo. Trabalhando por você. Rua Barão do Monte Alto, sem número, bairro Presidente Costa e Silva. Telefone 3824-1071. Alfa Cred. Empréstimos consignados e seguros. Avenida Cardoso Moreira 431, loja 6. Centro Comercial Jorge Nunes, em Itaperuna. Telefone 3022-1238 ou 3022-4202.